a gente aí tá continuando a nossa aula de rig, tá? Primeiramente aqui, boas-vindas a galera que tá aqui. Alice, Dila, Sofia, Veiga e Vampira. Boas-vindas. Obrigado por mais uma aula. E para começar eu vou ter que baixar um arquivo aqui que eu coloquei aqui. Esse manequim 30-07, que é a data de hoje. Eu vou baixar ele e eu vou abrir ele, tá? Para nossa aula de hoje. Tá, esse manequim aqui é um manequim de humano com as partes... Pergunta, vai disponibilizar... Nossa, dicção... Vai liberar esse manequim depois? Tá aqui, ó, já no arquivos, ó. Ah, já? Ok, obrigado. Uhum. Deixa eu ver quem entrou. Liv, seja bem-vinda, Liv. Então esse manequim tá lá. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre partes desconectadas de ossos, tá? Esse manequim ele tá com as juntas desconectadas, que é exatamente para a aula de hoje, tá? E eu vou começar a construir ele, tá? Com ossos desconectados, tá? E eu vou ensinar também um procedimento que é de espelhamento e também dar uma exemplificação sobre manequins em geral, né? Bom, primeiramente eu vou colocar um osso aqui, o armature, tá? Ele vai ficar aqui. E esse osso, eu vou chamar ele de... Opa! Osso centro. Eu vou ter que ligar, né? View display, names. E esse osso vai se chamar centro, que ele vai ficar no centro, ancorando toda a minha malha no chão, tá? Eu não sei se vocês sabem, todo manequim ele tem esse osso que ancora ele no chão do jogo, né? Então, tipo assim, é normal existir um osso no chão que controla o manequim todo, tipo assim, o posicionamento dele no mundo. Então, esse osso é mais que importante para, por exemplo, o Second Life, né? Então, eu vou puxar aqui um osso aqui de cima. E esse osso, se vocês repararem, ele não desconecta. Por mais que eu gire ele, ele vai puxar o osso do centro, tá? Mas, se eu, por um acaso, dar um Alt P, ele vai falar o seguinte: você pode limpar o parente ou desconectar o osso. E eu quero desconectar, tá? E quando eu clicar em desconectar, ele se tornou um osso que tá desconectado. Mas aqui mostra o parentesco dele nesse tracinho. Vocês estão vendo que tem um tracinho aqui? Significa que esse osso, ele sempre vai ser parte desse centro, tá? Beleza? Esse osso aqui que eu vou fazer, eu vou colocar ele aqui mais ou menos na pelvis desse meu manequim, tá? Eu vou ter que ligar também aqui para ver por dentro, tá? Beleza? E esse daqui, esse osso, ele não vai se chamar pelvis, ele vai se chamar... cadê aqui? Giro. Esse nome eu tô dando aleatório, tá? Beleza. Então, esse osso giro, ele vai ser parte da pelvis, tá? Ele vai conectar aqui uma pelvis. Aí, agora eu começo a fazer o meu manequim, tá? E eu já vou explicar o porquê desses dois ossos. Eu acho que no Second Life tem esses dois ossos e essa daqui vai ser a pelvis. Lembra que sai de cima, tá? Então esse osso aqui ele comanda a pelvis e o centro comanda tudo, tá? Ou seja, o centro, tá? A lógica do meu começo do esqueleto humano. O centro gira todo o boneco, tá? Posição dele, tá? O giro, tá? Ele vai girar a pelvis, né? Só que não gira aqui, tá? Não gira o centro, porque uma dúvida. Oi, pode falar. Quando a gente vai pôr assim esses ossos principalmente num personagem, com corpo, braço, essas coisas, tem uma área específica que a gente tem que começar, tipo sempre dos pés ou sempre da pelvis ou não importa? Na verdade, não, tipo assim, importa sim. Você sempre começa da pelvis pra cima,
E da pelvis para baixo. Das pernas, que é do pé pra exatamente. Da mão pro ombro. Sempre a coluna, né? O osso debaixo da coluna que coluna comanda. primeira, né? Exatamente, Sempre a pelvis vai comandar o esqueleto todo, tá? Só que assim, se você tá pensando em uma coisa pra, tipo assim, modelagem e impressão 3D, você não precisa desses dois ossos do centro e do giro. Esses não precisa, tá? O centro, ele é um osso que centraliza o boneco no chão. O giro é um que vai deixar ele de pé, basicamente. Ou ele deitado, de lado, enfim. É necessário esses dois ossos para controle dentro do jogo, tá? Esses dois ossos que eu coloquei. Da pelvis para cima, para modelagem. Aí você coloca o boneco na posição que você quiser, tanto faz, entendeu? Então, o certo é sempre a pelvis, tá? Sempre a pelvis. Mas, tipo assim, vai muito do projeto que você tá fazendo também. Às vezes não é um boneco humano, às vezes é um cachorro. Aí, tipo assim, aí você tem que ver de onde poderia começar. Você vê que o cachorro também começa da pelvis. Eu acho que tudo começa da pelvis, na parte quando é humana, tá? Você vai entender agora. Bom, primeiramente eu vou fazer um osso aqui pra barriga, tá? Isso aqui é a barriga. Eu vou fazer um osso puxando aqui no eixo Z, aqui pro peito. Um osso puxando aqui pro pescoço. E um pra cabeça. Importante você não colocar cedilha nem caracteres especiais, porque muitas vezes isso aqui buga, tá? Cedilha especial, então você escreve dessa forma aqui, tá? Beleza. Se vocês forem ver, a gente tem aqui braços e pernas, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou ativar o mirror aqui, ó. Se vocês repararem, vai ter um xizinho aqui. Quando eu marcar esse X, né? E puxar, vamos fazer aqui a perna primeiro. A perna, ela vai sair da pelvis, tá? Então eu vou só esconder esse osso aqui, só pra conseguir puxar. Não, pera. Pelvis... a pelvis vai sair daqui, o osso vai sair daqui. Pera, deixa eu pensar. Caraca, bicho, vai ficar muito estranho. Se eu puxar daqui, vai comandar. Não tem como puxar daqui. Tá, ok. A pelvis tinha que ser de outra forma. Tá, porque assim, o que acontece? Eu tenho que puxar uma perna, certo? Mas se eu puxar de baixo aqui, vai falar que a perna que é pai desse aqui. Porque se eu puxar de baixo, é pai, né? Então, a perna, eu teria que puxar daqui. Né? E ficou uma bosta, tá? Mas, certo, não tem problema. No caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar esse osso. Beleza. Aqui o X está marcado. Tá? Eu vou esconder esse aqui, apertei H e eu vou puxar daqui, beleza? Tá, quando eu soltar aqui, reparem aqui nessa janela do extrude, vai aparecer. Quando eu marcar aqui for CAD, ele vai puxar um espelho do osso que eu fiz aqui. Então, com um X marcado, essa janela vai aparecer escondidinha aqui, você marca, aí você vai puxar um osso igual, simétrico, e tudo que você fizer aqui, vai fazer naquele osso ali também, ó. Tá vendo? Então aqui a gente ativa uma simetria. Mas no caso, essa daqui é a coxa. Coxa. Beleza? E essa coxa aqui, eu vou desconectar ela, tá? Desconect bone. Eu vou puxar pra cá e eu vou rotacionar. Opa, porque ele não fez o coisa. Pera aí, vamos voltar tudo. Tem alguma distância limite que pode afastar as juntas, vamos dizer assim, desses ossos um do outro? Não. Pra ficar funcional? Não. Tanto faz, na real. Tá, eu sei por quê. Não mexeu. Beleza. Tanto faz, na real. Tipo, você pode colocar ela bem longe ali. O importante é ela tá no parente aqui. Aqui, tipo assim, não importa a distância do osso. Aqui a gente não tem limitação. Tá? E aqui, ó, se liga, eu vou colocar o nome de coxa. Beleza, a coxa, quando eu mexer aqui, ó, essa aqui, ó, não vai mexer lá. Por que não vai mexer lá? Porque o nome aqui tem que estar igual, tá? No caso, essa aqui é coxa traço L e essa daqui é coxa traço R, tá? O sufixo
L e R, ele serve para espelhamento. Se você tirar o L daqui, ele para de espelhar, tá? Então, todo o sufixo L e R, underline LR, é importantíssimo, é a parte da programação do Blender, tá? Se você quer uma coisa simétrica, o nome dos ossos influencia, left e right, tá? Então, tipo assim, o sufixo mantém, você pode colocar qualquer nome aqui, tá? Mas se o nome não bater com esse aqui, tipo, não foi duas coxas, vai parar de ter simetria, tá? Então, tipo assim, o que eu fizer aqui vai parar, então eu mantenho a minha simetria, beleza? Então, aqui, ó, tá desconectado. E... tá, agora vamos ver o seguinte. Como é que tá o nosso sistema. O giro, gira o boneco todo, tá? O centro mantém ele no chão, tá? A perna mexe, aqui mexe, tá? A perna tá conectada à pelvis, tá? Que mexe o boneco todo. Barriga. Enfim, a gente tem uma hierarquia aqui boa, tá? Então eu só vou terminar de fazer esse boneco aqui. Eu vou puxar um pé aqui assim, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou Alt P, Disconnect Bone. Esse daqui eu vou colocar aqui, tá? Assim, mais ou menos aqui. Então você tá vendo que esse pé conecta aqui por causa do tracinho, e aqui conecta aqui na pelvis, tá? A pelvis está aqui embaixo, mas ele está conectando no osso aqui de cima. Eu não poderia puxar daqui de baixo, senão a perna mandaria na pelvis e não ficaria tão legal, tá? Então, beleza. Aqui a mesma coisa, eu vou puxar um osso pro braço, mas eu vou desconectar. Opa! Alt P, Disconnect. Tá? Aí estava marcado aqui, eu nem vi quando eu puxei. Puxei aqui, Extrude Forked para fazer o outro lado. Alt P, Disconnect Bone. Vamos lá, posicionei. Até aqui tudo bem, né? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô fazendo, né? Coxa, essa daqui é a... nossa. Canela, underline L. Tá, e essa daqui é a... canela, underline R. Tá? Esse aqui é o pé, underline L. E pé, underline R. Então deixa eu ver, pé, canela, coxa, pelvis, barriga. Esse aqui é o braco, underline L. É o braco, underline R. Safe, tranquilo. Vou puxar mais um aqui. E aqui e pra mão, tá? Braco, o outro vai ficar assim, né? Vocês entenderam, não tem mais tanto problema. Beleza, esse aqui é meu bonequinho, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Tenho duas opções aqui para irrigar tudo automaticamente, tá? Mas eu quero tentar irrigar partes separadas, então beleza. Alguma dúvida até aqui? Posso dar continuidade? Eu vou estar lendo aqui. Pode, tranquilo. Beleza. Agora vamos às partes de rig, tá? Que é importante. Beleza? Vou pegar aqui o manequim, depois o braço, dar um Ctrl P e eu vou linkar com tudo aqui a armatura e zerado, tá? Beleza. Vou desmarcar essa opção aqui para conseguir selecionar tanto o manequim quanto o osso ao mesmo tempo, tá? Vou colocar o osso em pose mod e o manequim aqui em modo peso, tá? E aqui que vem a coisa legal, que por exemplo, como eu já tenho aqui toda a minha cadeia RL feita bonitinha, já espelhada, né? Quando eu pintar, ele vai pintar automaticamente os dois ossos ao mesmo tempo, que significa que eu tenho que ir aqui em Fallout, projeção. Beleza? Quando eu pintar aqui, né? Pintei aqui, que tá mexendo, ó. E aqui, né? Teoricamente tinha que pintar ao mesmo tempo, né? Mas por que não aconteceu isso? Porque eu não marquei aqui o espelhamento, ó. Marquei o X agora. Beleza? Pintei aqui, ó.
que tá mexendo, né? E aqui também foi pintado igual. Então a gente tem aqui uma simetria dos dois lados, ó. Tá vendo? Né? Tá, mas... Só pra mim que tá falhando ou tá falhando pra todo mundo aí? Pra mim não tá, não. Então... Tá, beleza. Eu falei que eu marquei aqui o X. Marquei o X, pintei e ele pintou os dois ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, essa pequena falha... Tá falhando aí ainda, Dilas? Ainda tá. Puta, deve ser a internet, mano. Deve ser internet. Então, mas tá sendo gravado de qualquer forma. Tá sendo gravado, eu vou pro YouTube. Tá, então, beleza. Essa falha que aconteceu aqui, ó, ela vai se repetir aqui, ó. Tá vendo? E... Deixa eu ver. O que vocês estão falando? Perguntas? Não falhou. Pode ser a estabilidade do Discord mesmo, porque só também falhou pra alguns. Pode ser também. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar essa área aqui, tá? Vou voltar pra cá e eu vou marcar esse botãozinho aqui pra, enfim, selecionar tudo aqui de uma vez. Aí eu vou segurando o Ctrl, que é o negativo, né? Limpar essa parte do problema que tava. Então, beleza. Tá, ok. Vou desmarcar isso aqui para pegar esse osso, tá? Peguei esse osso e eu vou marcar aqui agora. Então, por mais que eu passe aqui por cima do manequim, como tá marcado só esses vértices aqui, ó. Tá vendo? Eu só peguei eles, tá? O certo era eu pegar o cotovelo também, né? Então eu vou voltar para o modo de edição, pegar o cotovelo aqui também, né? Eu vou pintar aqui, tá? Então ele pegou aqui o cotovelo do coisa. Eu vou fazendo isso, ó. Peguei esse aqui, desmarco, porque aí eu consigo pegar o osso e marco de volta. Porque com essa opção marcada eu não consigo pegar os ossos, ó. Eu desmarco. Então eu marco isso aqui, beleza. Aí eu pinto. Ok, agora eu quero pintar o ombro aqui, para o ombro descer junto. Eu tenho que voltar no modo de edição, selecionar aqui o ombro, voltar para cá, tem que estar marcado, né? Beleza, tá? Pintei, tá? Então a cadeia de osso tá aqui, tá safe, né? Essa aula aqui eu vou querer que vocês façam exatamente dessa forma aqui, para vocês entenderem como que é fazer essa pintura selecionando os ossos, que é até mais simples, né? A gente tem um melhor controle. Por exemplo, peguei esse aqui, para eu pegar o osso do pescoço, eu tenho que desativar essa opção que tá vendo as bolinhas brancas. Desativei, peguei o osso e ativei de volta. Aí eu pinto aqui, ó. Viu? Beleza. Desativei, peguei o osso da cabeça, coloquei em modo de edição e troquei para a cabeça aqui, ó. Peguei no modo de edição todos esses vértices, voltei para cá. Marquei para poder ver. Eu sei que é meio complicado e meio, sei lá, chato de fazer, tá? Mas vocês vão fazer muito isso aqui em roupa, principalmente pro Second Life, tá? Isso, sabe aquela área da virilha que você tem que limpar uma perna e deixar a outra pele que ela fica bem pertinho uma da outra? Isso aqui é exercício para isso daí. Beleza. Eu vou passar pro próximo osso. Desmarco a cabeça. Pego aqui do pescoço, tá? Coloco em modo de edição. Seleciono aqui. Volto para cá. E marco a bolinha. Pinto aqui. Beleza. Vou fazer de novo. Aqui para barriga. Mesmo esquema. Opa. Pego. Marco. Pinto a barriga. Beleza. Pego o próximo osso. Seleciono. Pinta aqui. Sei que pô, caralho, que bagulho chato. Mas ainda bem que a gente tem um espelhamento aqui que vai rapidinho. Desmarco. Pego o osso. Né? Marco. Pinto. Beleza. Pegar o joelho aqui. Falta só mais 2 ossos. Marco. Pego o osso. Marco de volta. Pinto. Tá? Beleza. Desmarco. Pego o osso, né? Seleciono isso aqui em modo de edição. E pinto aqui o pé. Finalmente. Beleza. Tudo isolado, se vocês forem ver agora. Vou voltar aqui pra pose. Pose, tá? Tá. Esse ossinho aqui eu quero deixar ele em stick, tá? Pra gente poder ver aqui agora como é que ficou. Pose, tá?
mexe, né? E mexe. Cabecinha mexe. E mexe. E mexe, beleza? E aqui mexe. Tá. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ler se vocês estão vendo. Vocês entenderam o processo que eu fiz de isolar e irrigar. Tá. Agora, eu vou complementar algumas coisinhas sobre os ossos que a gente tem aqui do boneco. Tá? Se vocês repararem, tipo assim, na perna real de vocês, elas não dobra dessa forma, tá vendo? Ela não dobra dessa forma. Sei, né? Pelo menos se vocês não caíram de bike, não tem como a sua perna fazer isso aqui, tá? E uma parte importante de você controlar o osso é você utilizar essa janela aqui de transformação, tá? Porque, por exemplo, aqui a gente vai ter na pose de descanso do boneco que ela foi concebida. Essa pose aqui foi que eu criei, então ela é chamada pose rest. O boneco tá aqui, mas se eu mexer um pouquinho e colocar ele numa pose, tipo assim, fazer o boneco ficar numa pose heróica para fazer uma animação, eu tô mexendo aqui valores, tá vendo? Tô mexendo valores, tá? E algum momento eu vou ter que voltar esse boneco para pose dele original, tá? Tipo, ele tá aqui, eu vou aqui eu vou esconder os ossos. Tá, ele tá numa pose heróica que eu fiz uma foto, né? Por exemplo, né? Eu teria que voltar ele para pose rest, tá? Essa aqui, tá? Só que essa aqui é uma pose que eu não consigo mexer. Daqui direto, como que eu voltaria para lá, tá? Então é bom vocês saberem sobre essa janela aqui. Eu vou voltar com os ossos. Em pose, né? Reparem que esse pé ele tá com a rotação em umas coordenadas aqui. Se eu deletar qualquer coordenada apertando o backspace aqui, que é em cima do meu enter, ele volta para a pose que o pé foi concebida. A mesma coisa a canela, mesma coisa aqui a coxa. Ela voltou para a pose que ele foi concebido. Tá vendo que aqui ó, tá tudo zerado? Aqui não. Se eu apertar backspace ele volta, ok? Se aqui eu apertar ele volta. Se eu deletar aqui ele volta. Se eu deletar aqui ele volta. Então assim é uma parte importante você saber lidar com essa janela aqui no momento que você vai animar também, tá? Beleza. Tá, mas por que eu falei da perna aqui? Porque aqui, se vocês repararem, tem cadeados, tá vendo? Tá, por exemplo, no eixo X, se eu vir pra lá e pra cá, tá vendo? A perna faz uma coisa que o boneco humano não faria. Então eu travo o eixo X para ela não fazer mais esse movimento aqui, ó, tá vendo? Tá fazendo no play. Tá fazendo no Z. Tá, não faz mais, ó, tá vendo? Ele vai fazer no eixo Y, para frente e para trás aqui, tá vendo? Tá. É um jeito de você travar o osso nesse eixo aqui, tá? Beleza, tá? Mas o que que acontece? Eu travo o eixo, ela não vai pro lado, né? Aqui no caso, ela vai para cima e para lá, né? Não é orgânico isso aqui, tá? Dentro dos ossos a gente tem também os modificadores. Eu não sei se vocês lembram dos modificadores que a gente aprendeu. De modelagem existe modificador. O osso também existe modificador, tá? E ele fica nessa opçãozinha aqui, ó. Só para encerrar, eu só vou falar desse modificador, a gente vai pegar para mexer nele na próxima aula, tá? Aqui, essa opção Bone Constraints. Os constraints seriam, no caso, modificadores para o osso, tá? Eu vou mostrar um aqui que ele chama limitação de rotação, que é basicamente o que a gente fez aqui, de travar esse cadeadinho no eixo Z, só que de uma forma mais refinada. Tá vendo que o osso ficou verde? É porque ele tem um modificador nele, que o Limit Rotation, né? No caso, eu deletei ele, sumiu, o osso tá cinza de volta. Eu vou colocar aqui, ó, um limite rotação.
Beleza, só que não aconteceu nada porque eu não demarquei. E aqui é até um pouquinho ruim de mexer. Tipo assim, eu não sei de cabeça tudo, eu tenho que ficar fuçando. No caso, o limite X, eu vou limitar o quanto que o osso vai conseguir andar pra lá e pra cá. Então, eu tenho que ver aqui, né? Eu acho que é menos 90 e até 90 graus. Então, ele vai até 90 graus, peraí. Ou será que era pra lá e pra cá? Enfim, ele não fez. Deixa eu ver. Menos 30 graus. 0. Menos 30 é aqui, tá? Ele só chega até aqui. Então ele vai até 30 graus. Ele vai até 90 e 30. 90 graus é lá em cima. Aqui é o 0. Ou ele chega até 0. Ele não mexe. Espera. 30. 180. Espera aí. Ele chega daqui até aqui no máximo, né? Então no caso 30 graus ou menos 90. Menos 90. Tá, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso aqui é meio chato. Mas ele tá travado, né? Ele tá travado nesse eixo que eu coloquei. Pera, é menos 30. Menos 30 é aqui em cima. 90. Beleza. Ele dá uma quebrada aqui pra frente. Eu não sei porquê. Deixa eu ver que ele tá quebrando aqui pra frente. Vamos deletar tudo aqui. Pera aí. Pera, volta. Bicho. Tá. Era pra ele chegar até aqui, ó. Então, beleza, é isso aí, né? Então, enfim, aqui a gente trava os eixos, tá? Eu vou trazer isso aqui mais bem explicado. Porque com esse modificador a gente consegue fazer movimentos mais humanizados nesse esqueleto. Ou seja, um esqueleto muito bem feito, todas as juntas dele vai ter uma limitação. Para, por exemplo, esse braço aqui não fazer isso aqui, porque não é orgânico, né? Então aqui a gente colocaria um modificador de limite de rotação, né? Aqui provavelmente acho que é no eixo Z. Eixo Z. Então o braço ele, pra mim era sempre menos 90, mais 90, né? Que o braço ele faria tipo, eu acho que não é esse aqui, também não é esse aqui. Aqui não deixa dobrar pra cima e pra baixo, não precisa. Esse aqui, ó. Pra mim sempre era menos 90 e mais 90. Ele só faz esse movimento de 90 graus aqui, né? Ele trava quando ele batesse em alguma coisa. Só que assim, eu vou trazer mais refinado porque eu realmente desaprendi a mexer com isso aqui. Mas beleza. Dessa forma, ele vai começar a fazer movimentos orgânicos aqui. Então, para você animar um boneco, você não precisa mexer todos os ossos. Você só mexe só de pouquinho e ele já tá fazendo animação. Aqui ficou meio merda isso aqui, tá? Mas é importante saber que existe esses modificadores nos ossos, tá? E na próxima aula a gente vai mexer um pouquinho mais nisso aqui, tá? Pra facilitar e vocês entenderem, porque quando começar a fazer rig de roupa, né, entender que existem ossos que podem ser adicionados ou retirados os limites de rotação para poder fazer uma animação melhor, porque existe caso que a mão não gira completamente legal, tipo, para você fazer animação, ela só vira um pouquinho, aí você deleta isso aqui, remove, a mão consegue girar até 360, você consegue fazer uma animação um pouquinho melhor, né, você removendo alguns limitadores de ossos, tá? Alguma dúvida até aqui? Porque eu já vou dar como encerrada essa aula. Não, tudo certo por aqui. Beleza, esse manequim tá para download aqui, tá? E eu gostaria de ver vocês fazerem uma cadeia de ossos, tá? Com espelhamento e tal. Sei que é um pouquinho mais difícil, né?
Mas é bem legal. Não precisa fazer esse osso do centro nesse giro aqui que eu fiz, tá? Esses dois ossos você pode ignorar. Você faz da pelvis pra cima, tá? Só entender que vai ter que vir um osso virado aqui pra baixo, ó. Nessa posição, tá? Pra poder fazer a perna, tá? A perna, ela é invertida, tá? Tipo, aqui tá apontando pra cima e a perna apontando pra baixo, tá? Então, só isso mesmo, tá? Vou parar de gravar agora.